E o Brito falou aqui, Deus no comando. Britão. E o texto, e o que a gente vai ler aqui é uma mensagem de Deus dizendo exatamente isso, que Ele está no comando. Amém? Então, a gente está lendo o livro de Apocalipse, que é um livro de mistérios, um livro de símbolos, simbologias, né? É um livro onde há muita discussão, as pessoas gostam, né, desse tipo de linguagem, e por ser um livro de símbolos, de simbologias, daí muitas vezes as pessoas, no mesmo assunto, as pessoas veem coisas totalmente diferentes. Você vai conversar com um, ele enxerga uma coisa, você vai conversar com o outro, ele enxerga outra coisa, e assim por diante. Nós vamos ler agora o Apocalipse capítulo 6 e 7, né? E nós vamos encerrar no início do 8. Esses 3 capítulos, ou os 2 capítulos, eles tratam de uma série de acontecimentos. Esse livro de Apocalipse, nessa passagem, ela trata de uma série de fatos que vão acontecer em um determinado período, né? E como nós já tínhamos visto semana passada, João ele está lá no céu e ele vê o Cordeiro, aliás, ele vê Deus no trono, né? Ele olhava e era uma aparência como de jaspe, como de cristal, não tinha uma aparência humana, como muitas vezes a gente tem na nossa mente, né? E ele tinha na mão um livro selado, era um pergaminho, era um rolo. E esse livro era escrito por dentro e por fora, e ele tinha 7 selos. E nós vimos que João, quando foi perguntado quem era capaz de abrir o livro, daí João começou a chorar, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro. E daqui em diante a gente continua nessa passagem que fala dos 7 selos. Aí por que João, ele quando viu o livro... Vamos ver o versículo 1 e 2 aqui, amém? Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1 e 2, tá bom? E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei, eu vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amém? Glória a Deus. Então, o Cordeiro, ele tem na mão ele foi lá na mão do Pai, pegou esse livro selado, um rolo, e ele começou a abrir os selos. E aí a gente vê uma série de acontecimentos. Só que antes eu vou voltar um pouco ali no choro de João. Daí João, quando o anjo perguntou para ele quem é digno de abrir o livro, ele começa a chorar desesperadamente. O que a história nos faz entender? Ele nos faz entender que por não existir ninguém, segundo a visão de João ali quando ele começa a chorar, por não existir ninguém digno de abrir o livro, o mundo acabou para a humanidade. João olha e fala assim, meu Deus, está tudo destruído, vai ser tudo acabado, vai ser tudo destruído, tudo vai perecer, vai ser lançado tudo no inferno, porque era esse o destino da humanidade. E quando João depara com essa realidade, ele começa a chorar desesperado. Fala, e agora? A gente tem que fazer alguma coisa. Como que ninguém pode abrir esse livro? Então, quer dizer, a humanidade não tem solução, a humanidade vai morrer, a humanidade vai ser destruída. Então João está com essa indagação dentro dele. Ele está se perguntando, ele está com essa mensagem dentro do coração dele a partir do momento que ele vê que ninguém é digno de abrir o livro. Ele fala, então se ninguém é digno de abrir o livro, ou seja, se ninguém é digno de pôr em prática o plano maior de Deus, então quer dizer que todo mundo vai morrer. Daí quando ele está chorando, o
o mesmo anjo, chega para ele e fala assim, não chores mais. Em prática, o plano maior de Deus, então quer dizer que todo mundo vai morrer. Daí quando ele está chorando, pronto. Daí o anjo chega para ele e fala assim, não chores mais, porque o Cordeiro venceu e ele é digno de abrir o livro. Glória a Deus, aleluias. Quando João ouve isso, ele para de chorar. E aí vem aquela alegria. Quando ele ouve o Cordeiro venceu, ele é digno de abrir o livro, você vai entender assim, o Cordeiro venceu, Jesus Cristo morreu na cruz e venceu. E ele é digno de dar continuidade ou pôr em prática o plano de salvação de Deus. A palavra de Deus ela nos diz que desde o início da humanidade, Deus tem um plano de salvação. Eu já disse isso em pregações e estou dizendo agora para nós, que às vezes as pessoas pensam que você vai lá na história de Adão e Eva, que caíram no pecado e a partir do pecado de Adão e Eva, a humanidade morreu. Daí as pessoas, muitas vezes de forma enganada, ela pensa que quando eles pecaram, eles surpreenderam Deus. Deus não esperava aquilo. E não. A palavra de Deus ela é bem clara. Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. O que ele quer dizer com isso? Desde quando Deus criou todas as coisas, ele sabia que o homem ia perecer, ele sabia que o homem ia pecar. E aí o que ele fez? Para salvar a humanidade, eu darei a vida do meu filho. Isso Deus já sabia muito antes da gente existir. Então quando João recebe a mensagem, o Cordeiro venceu, só um segundo. Eu não vou falar de novo. Quando ele recebe a mensagem, o Cordeiro venceu, ele fala, pronto, agora existe um plano de salvação para a humanidade. Qual que é o plano de salvação da humanidade? É Jesus. Jesus é o plano de salvação para a humanidade. É Jesus que, glória a Deus, aleluias, pode salvar a minha vida e a tua vida. Mas muitas vezes é complicado de entender por que Jesus ele pode salvar a humanidade. Mas que salvação é essa? Eu vou rapidamente só para você entender. O homem estava morto no pecado. Morto no pecado, o homem não consegue encontrar Deus. Deus consegue encontrar a humanidade, mas a humanidade não consegue encontrar Deus. Só que quando Deus criou a norma, se comer desse fruto certamente morrerá, Deus automaticamente está criando uma outra norma, que quem estiver em pecado está morto. Ou seja, toda a humanidade estava destinada à morte, por isso que João chorou. Só que para a morte permanecer na sua vitória, ela só poderia, vamos dizer assim, matar, tirar a vida ou destruir aqueles que tinham pecado. Só que Jesus ele nasceu de uma mulher, Jesus tinha aparência humana, era um ser humano sem pecado, e ele não poderia ter morrido. Por que ele não poderia ter morrido? Porque para morrer tinha que ter nascido do pecado. E quando a morte chega e leva a vida de Jesus, porque a palavra de Deus, nos evangelhos, ela vai dizer isso, Jesus se entregou à morte. O que significa dizer que Jesus se entregou à morte? Se Jesus não se entregasse à morte, ele estava vivo até hoje. Mas você vai lembrar, numa das parábolas, Jesus disse assim, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas morrendo, ele gera e germina e dá muitos frutos. O que Jesus está falando? Não adiantava nada ele vir para a humanidade e não morrer. Para que o plano de salvação de Deus fosse concluído, Jesus precisava morrer. Porque a princípio você fala, Jesus morreu, bem, e daí? Jesus é morto. Quando a morte mata Jesus, vamos dizer assim, a morte perde o seu poder. Por que ela perde o seu poder? Porque a morte só poderia tirar a vida de quem estivesse no pecado. Jesus tinha pecado?
Jesus tinha pecado? Não, Jesus não tinha pecado. Então Jesus não poderia ser morto. Quando a morte tira a vida de Jesus, quando Jesus é entregue à morte, automaticamente, na nossa lei, vamos dizer assim, é como se fosse um abuso de poder da morte. Ela perdeu o seu poder e a sua vítima agora adquire o poder. Todo o poder que a morte tinha, ela perde, e agora Jesus tem todo o poder. E ele usa esse poder não para matar, ele usa esse poder para dar vida. Enquanto a morte tinha o poder para destruir, Jesus, a partir do momento que ele recebe esse poder, agora ele não mais vai usar aquele poder para o mal, como a morte fazia. Jesus vai usar esse poder para a vida, como se dissesse assim: eu tenho o poder para matar, só que eu vou dar vida e vida em abundância. Então, o plano de salvação de Deus, que é o maior significado do rolo, do livro selado, é esse. Precisava de um santo, de uma pessoa sem pecados, morrer para que toda a humanidade pudesse viver. Mas quando essa humanidade pode viver? A partir do momento que ela se encontrar dentro do plano de salvação de Deus. Aí o que acontece? Deixa eu só restaurar aqui que está falhando. Glória a Deus. Está falhando, daí vai. Aí o que Pronto. Então daí ele começa a arrancar os selos. O que é ele arrancar os selos? O plano de Deus, tudo aquilo que Deus determinou que acontecesse, vai começar a acontecer. Quando Jesus morre na cruz, ele fala assim: está consumado. Daí você vai ver que Deus falou lá no início, que Deus criou o mundo e depois ele descansou. Você vai ver Estevão, o primeiro cristão que foi morto apedrejado, o primeiro mártir da Bíblia, da história cristã. Ele foi morto apedrejado. Ele olhou para o céu e viu Deus, o Deus Pai, e o Filho à sua direita, sentado no trono. Glória a Deus, aleluia. Então, a partir daí, o plano de salvação está em andamento. Amém? Glória a Deus. E aí ele fala lá no primeiro selo: olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E saiu vitorioso e para vencer. Glória a Deus, aleluia. Lembra que eu disse no começo que existem pessoas que têm pontos de vista diferentes? Eu já ouvi falar até que pessoas acreditam que esse é o anticristo. Esse que sai no cavalo branco, que tem uma coroa e tem um arco, e sai, glória a Deus, e saiu vitorioso para vencer, nada mais é do que o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quem que é o Espírito Santo de Deus? Se você for lá na sua Bíblia, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver o Pentecostes. O que seria o Pentecostes? Depois da Páscoa, Jesus morreu na Páscoa, lembra? Jesus foi crucificado na sexta-feira da paixão e ressuscitou no domingo de Páscoa, lembra? Depois de 50 dias da Páscoa, tem a festa das colheitas, que é chamada também de Pentecostes. E nessa festa, todos os judeus se reuniam em Jerusalém para festejar. Por isso que é Pentecoste, Penta. Lembra de Penta, lembra de 50. 50 dias depois da Páscoa, amém? Glória a Deus. E estavam todos os judeus reunidos ali em Jerusalém. E de repente, os cristãos que estavam reunidos numa sala estavam cultuando a Deus, louvando, orando. Daí lá em Atos capítulo 2 diz que de repente veio um vento impetuoso que invadiu toda aquela sala e viram como que línguas repartidas repousar sobre a cabeça de cada um deles, e de repente começavam a falar em línguas. Ali é um marco do início da igreja. Se alguém fala assim, quando começou a igreja exatamente? Porque a igreja ela precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós somos pessoas comuns, nós somos carnais. Ah, mas eu recebi Jesus na minha vida, aceitei Jesus como meu Salvador. Mas quem, no plano perfeito de Deus, quem vai, glória a Deus, aleluias, mudar a sua vida, mudar você,
quem vai te transformar é o Espírito Santo de Deus, esse que veio no Pentecostes, que é o primeiro selo. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 2. Eu olhei um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Daí você vai ver uma sucessão de acontecimentos. O segundo selo era que ia ser tratado das guerras. Então você vai ver lá em Mateus, Jesus falando assim, Mateus 24, que haverão guerras, rumores de guerras. Em Mateus também, nos evangelhos também, Jesus fala assim, quando disserem ali a paz, ali que haverá guerra. Por quê? A besta quer controlar o mundo, o poder do anticristo, o poder de Satanás, quer controlar o mundo. Então eles falam, não, nós governamos o mundo está tranquilo. Daí Deus está dizendo assim, não, na mão deles nunca vai estar tranquilo. Por quê? Porque eles querem roubar, eles querem matar, eles querem destruir. E se você não se submeter ao poder do mundo, você vai ser preso, você vai ser morto, você vai ser torturado. Quer um exemplo? Quem acompanha a política, o Brito está assistindo, ele acompanha também, vai perceber que o STF são 11 ministros que estão ocupando um dos três poderes. Nós temos três poderes, o legislativo, executivo e judiciário. O presidente é o executivo, o legislativo é o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados e o Senado, e o terceiro poder é o judiciário. Se você pegar os presidentes que colocaram esses 11 ministros, todos eles foram para a cadeia ou estão respondendo processo por roubo, por propina. Então o ladrão vai colocar alguém para julgar ele, vai colocar uma pessoa honesta ou ladrão. Daí você percebe que eles estão julgando a revelia. Quem é do crime, eles estão protegendo. Quem não é do crime, eles estão arrebentando. Comece a perceber isso. Então o que Jesus está falando? Quando disserem a paz, aí haverá guerra. Por quê? Pelo poder de Satanás, eles querem fazer com que o mundo tenha paz. Só que Satanás não vai trazer paz para o mundo. Quem traz paz para o mundo é Deus. Jesus Cristo trouxe a paz, glória a Deus, aleluia. E sem Jesus não há paz. Sem Jesus vai ter morte, destruição, guerras, e é o que o segundo selo diz. Daí ele abriu o terceiro selo. Quando você fala selo, para você entender o que é selo, porque às vezes as pessoas vão, o que seria o selo? É uma carta com selo, é um livro enrolado, um papel, como você imaginasse um papel sulfite, só que era um pergaminho, né? Como se fosse um papel sulfite enrolado com selo. O que seria o selo? Na antiguidade, o rei ele tinha um sinete. O que é um sinete? É um anel, o anel real. O anel real ele tem o relevo com o emblema do rei. Daí quando ele ia mandar uma carta para outro rei, vamos dizer assim, ele pegava aquela carta, o escriba dele escrevia a carta, ele enrolava, ele pegava a cera, colocava a cera ali, e a cera derretida, né? E com o anel dele ele carimbava aquela cera secava, e para abrir aquela carta, só quebrando e arrancando aquela cera. Isso ia destruir a parte onde a cera está fixada. Então, o que acontecia? Quando o rei ia mandar uma carta para outro rei, se aquele rei que recebeu a carta, ele recebesse a carta com o selo quebrado, o mensageiro que levou a carta ia morrer e a família dele ia ser destruída. Então, o que o mensageiro tinha que fazer? Tinha que levar a carta com o selo intacto. Por isso que se diz, quem é digno de abrir o selo? Jesus, que é o Rei dos Reis. Glória a Deus, aleluia. E cada selo representa um mistério. Cada selo aqui simboliza como se fosse algo escondido, que conforme o selo for sendo quebrado, aí vão acontecendo os mistérios. Daí o terceiro selo. Vi um cavalo preto e o que estava sobre o cavalo preto tinha uma balança na mão, era um anjo. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevadas por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite e o vinho significa o povo de Deus, amém? Tanto os israelitas como os cristãos neotestamentários. Glória a Deus, aleluia, amém?
E quando ele fala assim, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Tem um versículo na Bíblia que ele interpreta muito bem o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele é santo, ilibado. Ninguém compra Deus, ninguém chantageia Deus, ninguém bajula Deus. Pelo contrário, Deus é justo. Se você gosta de Deus ou não gosta de Deus, se você vive na justiça, a sua vida vai ser abençoada. Amém? Então a palavra de Deus, o que está falando aqui? Uma medida de trigo por um dinheiro. Às vezes as pessoas tentam achar respostas mirabolantes para essa passagem, mas ela é simples. Vamos supor, eu ganho um salário de R$2.000 por mês. Com um salário de R$2.000 por mês, você concorda comigo que não dá para ter uma casa na praia, uma casa no campo, não dá para ter uma mansão em São Paulo, não vai dar para eu ter um iate, não vai dar para eu ter um carro, trocar de carro todo ano, não tem condições. Se eu estiver ganhando R$2.000 por mês, eu vou ter uma vida abençoada, mas vai ser humilde ali, naquele pouco, que não vai faltar, mas vai estar ali aquele pouco. O que Deus está falando? E o outro texto também quer dizer a mesma coisa. 3 medidas de cevada por um dinheiro. O Senhor Deus, ele manda os anjos dele olhar a terra e achar os justos. Quem são os justos? Se você ganha R$2.000 por mês, é um exemplo só, né? Aí você vai levar isso para todo o campo da sua vida. Se você olhar para a pessoa ganha R$2.000 por mês e ele tem uma vida compatível com quem ganha R$2.000 por mês, supõe-se que o camarada é justo. Ele vai ter erros, vai ter pecado, vai ter um monte de coisa. Só que o camarada não é um trapaceiro. Se uma pessoa ganha R$2.000 por mês e ele tem uma vida luxuosa, como de quem ganha 50, 100 mil reais por mês, tem alguma coisa errada aí. Então o anjo do Senhor, ele vai sair olhando e buscando quem é justo. E isso vai causar dano ao mundo. Isso vai causar dano à terra. Nós vamos ver isso mais para frente. Então o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa passagem? Esteja na posição de uma pessoa justa. Esteja na posição de uma pessoa que sabe que tem um Deus, que tem um plano de salvação, e ele vai salvar e ele vai guardar aqueles que são justos. Ele vai salvar e vai guardar aqueles, glória a Deus, aleluia, que se entregaram para ele, se entregaram para a justiça. Por que isso? Porque faz parte do plano de salvação dele. As pessoas às vezes falam assim, Deus é bom, ninguém vai para o inferno. Não, ele criou o inferno para os demônios, para Satanás e os seus anjos. Mas a palavra de Deus ela é bem enfática em dizer que aqueles que não receberam Jesus como seu Salvador, esses não vão, glória a Deus, aleluia, esses não vão herdar a vida eterna. Amém? Por que não vão herdar a vida eterna? Porque o plano de salvação de Deus, ele é um propósito. O plano de salvação de Deus, ele não é uma obrigação. O plano de salvação de Deus não é uma imposição. O plano de salvação é algo que ele propõe para a minha vida e para a tua vida. E se você aceitar para a sua vida, glória a Deus. Amém, Deus abençoe. E se você aceitar para a sua vida, glória a Deus. Se você não aceitar, você tem a liberdade para não aceitá-lo. E isso é para toda a humanidade, glória a Deus. Daí você vê, eu quero correr com os seus para poder dar tempo de continuar, senão... Daí ele abriu, glória a Deus, o 4º selo. E tinha um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, e com fome, com peste e com feras da terra. Daí ele abriu o 5º selo. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Quem são os que foram mortos por amor da palavra de Deus?
Aí as pessoas às vezes acham assim, isso aí são os que foram mortos na perseguição da Idade Média, são os que foram mortos durante a era cristã. Só que, olha o que ele fala lá no versículo 11. Glória a Deus. O versículo 12. Não é. Vou falar dessa parte, depois eu pulo para a próxima, tá bom? Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus. Ou seja, enquanto João está vendo aquela visão, está tendo aquela visão, ele está vendo pessoas que já foram salvas e estão guardadas. Daí eles reclamaram com Deus. Deus, ó Deus grande e poderoso, até quando não vai entrar com justiça sobre os que habitam na terra? A justiça de Deus não significa ele chegar aqui e falar, oh, a justiça de Deus vai significar ele rapelar tudo. O final vai chegar, logo, logo está chegando. Foi dado uma veste branca comprida e foi-lhes dito, repouse ainda um pouco mais de tempo, até que se complete o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então o que acontece? Aqueles mortos que estão embaixo do trono, eles são os mortos do Antigo Testamento. Os mortos que morreram, glória a Deus, aleluias, quando ainda Jesus não tinha morrido na cruz. Agora, nessa visão, João está vendo aqueles mortos cobrando a justiça, mas Deus falou, não, ainda eu tenho um povo para trazer para cá. Que são quem é esse povo? São os cristãos. São o apóstolo Paulo, eu, você, Martinho Lutero e assim por diante. Aí onde que a gente vai se encontrar aqui? No versículo 12. Quando ele abriu o sexto selo. Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como saco de silício. E a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Olha esses acontecimentos. Daí eu quero que você consiga entender o que vai acontecer aqui. O céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra e os grandes, os ricos e os tribunos poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui o que está acontecendo? A palavra de Deus mostra uma série de acontecimentos que é ao decorrer das eras do tempo, desde que Jesus morreu na cruz. Daí agora ele chega no final dos tempos. E aqui já está chegando o juízo de Deus na terra. E quando chega o juízo de Deus na terra, como as pessoas sempre ouvem falar, eu acho que é comum esse termo, o juízo final, quando chega o juízo de Deus na terra, aí vai começar a acontecer um monte de catástrofe e destruição até que a terra seja destruída. Esse aqui é o final do versículo do capítulo 26. Eu vou lá para o começo do capítulo 28, porque ele interrompe essa passagem e ele continua no capítulo 8. Depois a gente vai para o capítulo 7, amém? Então, ele via como que o céu desenrolando, as ilhas saindo do seu lugar, tudo sendo destruído, as estrelas caindo do céu na terra. E todos que estavam sobre a terra falavam assim, ai de nós que é vindo o juízo, quem poderá subsistir à ira do Cordeiro, daquele que está sentado no trono e do Cordeiro? Daí olha, enquanto está acontecendo antes de acontecer esses fatos aqui na terra, olha o que aconteceu no céu. Esse acontecimento do céu
ele é antes disso que eu acabei de ler. Veio um anjo, glória a Deus, havendo aberto o sétimo selo, é o último selo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu de quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus. E foram-lhes dadas 7 trombetas. Daí a hora que o anjo faz. E veio um anjo e pôs-se junto ao altar de Deus, tendo um incensário de ouro. Ele tinha uma espécie de um copo, de uma jarra de ouro assim. Tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para opor com as orações de todos os santos. Olha aqui o que acontece, você ora a Deus, olha, a sua oração não é perdida, a sua oração é guardada lá no trono de Deus, glória a Deus. Para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, essas orações dos santos são todas as orações de todas as pessoas que se entregaram a Deus desde o início da existência do mundo. Glória a Deus. E a fumaça do... certo. E o anjo tomou o incensário, glória a Deus, e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que o anjo, o que o anjo fez? O anjo, ele pegou da oração dos santos, pegou incenso, pegou fogo do altar de Deus e jogou sobre a terra. Daí ouviram terremotos, relâmpagos e toda aquela catástrofe. O que significa esse barulho todo? É o juízo final. E o juízo final, quando ele chegar, é o que está escrito aqui que nós acabamos de ler. Tantos os ricos, poderosos, livres, escravos, eles não puderam subsistir à ira de Deus. Amém? É isso que o texto está falando. Lá no 6º selo, ele continua no 7º selo. Glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 7. Daí, como que os selos eles são divididos? Eles são divididos o plano de Deus perfeito, como o Brito disse no começo. Deus mostrando que ele comanda todas as coisas estão na mão de Deus, estão sob o domínio de Deus. E Deus faz os acontecimentos na era da igreja, e lá no final ele recolhe da terra aqueles que pertencem a ele, porque aqueles que se entregaram a ele, aqueles que se santificaram, se separaram do mundo, agiram com justiça, agiram segundo a vontade de Deus, esses Deus arrebata, glória a Deus, aleluias, e na sequência ele destrói todas as coisas. Amém? Então, no final do capítulo 6 e começo do capítulo 8, nós falamos a respeito da grande destruição e do juízo final. Agora você vai ter no capítulo 7 o que aconteceu com quem foi para o céu. Eu vou resumir para poder não tomar muito tempo. Capítulo 7, versículo 4 diz assim: eu vi o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos do filho de Israel. Esse texto ele está falando da salvação dos, glória a Deus, aleluia, do povo de Israel, tanto do Antigo Testamento como na era cristã. Todo israelita que se converter, todo israelita que se entregar a Jesus, todo israelita que se entregar a Deus, ele vai ser contado nessa conta dos 144 mil. As pessoas, como eu falei já no começo, né? As pessoas muitas vezes elas falavam assim. O Testemunho de Jeová antigamente falava isso. Só existirão 144 mil que subirão aos céus. Ou então outros falavam assim,
Esses 144 mil são pessoas que se santificaram mais. Só que a palavra de Deus, ela ensina que você não vai ser salvo por causa da sua santificação. A sua santificação é para você buscar salvação. Como? Fazer a vontade de Deus. Fazer acontecer na sua vida o plano perfeito de Deus. Mas nós somos salvos pela graça, não é pelas nossas obras. Então falar que 144 mil são os que se santificaram mais, é como dizer que você é salvo pelas obras, e não é isso que Deus está falando. Então aqui você tem o povo de Israel. Agora você vai ter a visão daqueles que se converteram a Deus, a Jesus, na era cristã. No versículo 9: depois dessas coisas eu olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Glória a Deus, aleluias. Trajando vestes brancas. Esse povo, quem que é? Esse povo são todos os cristãos. Esse povo é todo cristão desde que Jesus morreu na cruz. Você vai lembrar, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um ladrão blasfemava e o outro ladrão falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Daí Jesus olha para ele e fala: em verdade te digo, que ainda hoje estará comigo no paraíso, entrará comigo no paraíso. Desde esse ladrão, que é o primeiro que aceitou Jesus como seu Salvador, até o último cristão que se entregou a Jesus lá no último dia, essa multidão toda estará diante do trono de Deus. Amém? Com vestes brancas, glória a Deus, aleluias. Daí olha o que fala, no versículo 11: e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos animais. Eu quero que você perceba aqui que o texto ele é bem claro. Todos os anjos estavam ao redor do trono. O que significa dizer isso? A terra já foi destruída. Aqui é um novo tempo. Só estará aqui aquele que se entregou a Jesus, ou aquele que se entregou a Deus lá no Antigo Testamento. Aqui, as pessoas que não se entregaram a Deus, aqueles que praticaram injustiça, aqueles que praticaram toda a prostituição que o mundo oferece, eles já foram destruídos e já foram lançados fora. É isso que o texto está dizendo. E todos os anjos estão lá no céu, por quê? Você vai lembrar que lá no Salmo 91, a palavra de Deus fala, por exemplo, é um exemplo, né? São várias passagens que falam dos anjos do Senhor. Mas fala assim: darei ordem aos meus anjos ao seu respeito. O que a palavra de Deus está falando? Deus manda os anjos dele vir até mim, até aqui na terra, até você, para nos proteger. Você tem os anjos de Deus para proteger você. A palavra de Deus fala assim: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e os livra. Então, quem é que guarda a gente? Quem é que nos protege? São os anjos de Deus. São os guerreiros de Deus, soldados de Deus, que Deus mandou para proteger eu e você. Só que se a igreja do Senhor já subiu, se o povo salvo já subiu, se o povo salvo já está lá na glória e já foi tudo destruído, onde os anjos estão? Estão lá na glória, porque tudo já foi destruído. Lembra que todas as estrelas caíram na terra, o sol apagou, o céu desenrolou como um livro, as ilhas saíram do seu lugar, houve terremoto, trovão. E lembra que os anjos jogaram a taça de fogo aqui na terra? Destruiu tudo, foi tudo queimado com fogo. O final dos tempos vai ser, a destruição da terra vai ser com fogo, como aconteceu com o Sodoma e Gomorra. Então, todos os anjos estavam ao redor do trono. Daí, vai continuar falando. Daí um anjo chega para João e pergunta. Um dos anciãos falou para João: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm?
E eu disse, o senhor sabe. João disse, né? E aí o ancião disse para ele, estes são os que vieram estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O que é branquear no sangue do Cordeiro? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, você vai ver lá, ao povo escolhido pela presciência de Deus, salvo pelo sangue de Jesus, espargido pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você recebe Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vem fazer a obra redentora em mim e em você. E com o sangue de Jesus que morreu na cruz, ele lava eu e você da morte, ele lava eu e você da destruição, ele lava eu e você do pecado. A partir daí nós nos tornamos vivos diante de Cristo. Amém? Glória a Deus. Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. E os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Glória a Deus. Aqui já é o fim. Eu mostrei o fim de quem não vai para o céu, que é a destruição e a morte eterna, infelizmente, para eles. Para todos, né? E aqui está falando dos salvos, tanto de Israel quanto do povo do mundo que se entregou a Jesus. Versículo 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Glória a Deus, amém? Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. O que significa dizer Deus limpará de seus olhos toda a lágrima? Significa dizer que, glória a Deus, aleluias, o sofrimento aqui da terra, ele é, glória a Deus, aleluias, ele é nada perto daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então, quando a gente fala que compensa a gente passar pelas situações, quando nós dissemos que compensa você padecer, sofrer pelo amor de Cristo, significa dizer que na eternidade, devido ao seu grande amor a Deus, glória a Deus, aleluias, você vai viver a eternidade com Deus. E Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. O que simboliza a lágrima? O sofrimento, a dor, tudo que você passou de terrível nessa terra vai ser limpo por Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias.